Entrou ao vivo aí? Entrou ao vivo ou não entrou? Né? Uhum. Agora entrou. Em 20 minutinhos nós já vamos começar, tá? Nós só estamos compartilhando nos grupos. Eles chegam. Olá. Mas Eu vi você. Ah, obrigada, amor. Amém. Obrigada. Larissa, tudo bem? Tudo bom? Tá. Obrigada. Água. Tem 50 pessoas. É. E a única coisa que eu estou achando engraçada é que agora ele está colocando. Não, agora não duplicou, mas está colocando no meu nome, não no nome do centro, mesmo eu entrando pelo centro. Não sei qual é a. É. Mesmo quando a gente entra, eu entrei pela página do centro e ele está compartilhando com o meu nome. É. Eu também. Né? Eu não sei por que ele mudou. Olha lá, O você seu também. também, o seu está no seu nome ou está no nome dele? Entrei no centro. Não, no seu nome pessoal. No meu nome, aí eu compartilho na página, entro na página do centro para compartilhar com o nome do centro.
Mas tá saindo meu nome. Já nos comentários. Somos nós mesmo, não tem jeito. Não dá para se esconder. Não adianta querer arrumar desculpa. Né? Vamos fazer uma oração, gente? A gente pode começar, já tem bastante gente conhecida. Os que sempre estão com a gente já estão ao vivo. A Cássia já vi, Madalena já vi. Vamos lá? Alice, boa noite, eu peço pela Boa noite, Cássia. Boa noite a todos. Vamos convidar nossos irmãos a fechar os olhos, mentalizando a figura de Mestre Jesus, no lugar calmo, e vamos acalmando os nossos corações e as nossas mentes. Querido e amado Mestre Jesus, nós os agradecemos, Senhor, por mais esta noite, em que aqui nos reunimos para o estudo do Livro dos Espíritos, que veio nos trazer de volta as lições do Cristo Jesus, aclarando as nossas mentes e abrindo novos horizontes para a compreensão de nossas vidas, de nossos destinos e de onde viemos. Graças os damos, Jesus, por todo o bem que temos recebido e também por todo o mal que nos ensina e que nos auxilia em nosso crescimento espiritual. Abençoe, Senhor, a nossa família, aos nossos amigos, a todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, que nos acompanham. Abençoe também ao protetor espiritual de cada um e também aos protetores espirituais desta casa, deste movimento espírita, que, Senhor, traz luz a todos aqueles que sofrem, consolo e esperança, Senhor, aqueles que estão necessitados da Tua presença bendita. Estendei, Mestre querido, a Sua luz sobre aqueles que estão sofrendo, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, aqueles que se sentem abandonados ou que se sentem sozinhos, possam sentir-se em Sua luz agasalhados e renovados de esperança e de paz. E assim, Mestre amigo, rogando a todos os nossos protetores espirituais que nos auxiliem neste momento de aprendizado, pedimos permissão para iniciarmos os nossos estudos, dando graças a Deus e que assim seja. Gente, boa noite primeiro para todo mundo. A gente falou com alguns que estavam no começo. Eu estou vendo aqui de novo, com certeza tem gente. A Lisete está perguntando se tem problema de transmissão. Aparentemente não, Lisete. E vi algumas pessoas novas fazendo algumas perguntas sobre o obsessor, sobre a vida espiritual, sobre mediunidade e tudo mais. Então, só para de novo, a gente sempre, um tempinho, a gente acaba falando sobre isso, porque sempre tem gente nova com a gente acompanhando. Então, na verdade, eu já vi a Madalena e o Acácio já estão ajudando a responder. Então, é sempre nas quartas, gente, é estudo do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos tratar das questões 501 a 510. Quer dizer, vamos tentar chegar da 501 a 510. Continuação do assunto Espíritos Protetores. Nós já estamos na terceira parte. Acredito que ainda vá pelo menos mais 1 ou 2 semanas nesse assunto. Então e vou repetir, primeiro, depois a gente vai falar da palestra de ontem, explicar, como a gente já tem falado várias semanas, né, e a gente tem tido a ajuda de muita gente, as perguntas que não forem referentes diretamente ao assunto de hoje, as questões de hoje, entrem na página, por favor, ou eu vi que a Madalena já colocou o telefone do atendimento fraterno. Madalena, se você puder ajudar a gente colocando de novo, tá? Então, quem tiver alguma pergunta que não seja referente às questões de hoje, pode passar para a gente ou no telefone do atendimento fraterno ou na própria página, na mensagem da página nossa do Facebook, tá? Então, só para explicar isso, porque como tem bastante gente, de novo, hoje uma pessoa entrou ontem na palestra de São Carlos e estava perguntando como é que ela fazia para acompanhar as transmissões, que ela viu que a gente tem as transmissões de terça e quarta. O mais fácil é o que eu sempre falo, é sempre entrar na página, curtir, seguir a página do Amigos do Bem no Face
e tem a opção de ser avisado de todas as transmissões. Então, quando inicia a transmissão, chega um avisinho lá, um recado de que está iniciando a transmissão. Tá? Esse é o melhor caminho. E depois ficam as transmissões no nosso canal do YouTube também. Alguma coisa da palestra de ontem? A Ana estava, acho que você não conseguiu ver. E, bom, na verdade só consegui a transmissão. Aliás, eu fiquei devendo, eu comentei, aliás, 2 coisas de ontem, que eu consegui hoje entrar só, porque ontem, como eu estava fazendo a palestra, a gente tem costume de estar respondendo. Ontem eu não consegui responder. A Ana acompanhou e tentou responder durante a transmissão. E então eu queria agradecer. Tinham muitos amigos do Bem na transmissão ontem. Aliás, era a grande maioria que acabou participando, que divulgou e estava participando bastante da transmissão. Foi bem legal. Então quem estava na transmissão, então primeiro eu não consegui, hoje eu consegui responder alguns, mas o Facebook não deixa mais todas as mensagens, então eu não consegui responder todas. Respondi de uma forma geral e os que eu consegui, eu respondi, tá? Eu vi que a Cássio estava, a Madalena estava, a Camila estava, a Camila está falando agora, o Gervásio também estava. Então quem estava, a Camila estava também, né? Falei, eu não vi, a Amanda não está ainda, mas estava ontem, que sempre está. Então, Vivi, aí... e que ontem, deixa eu até explicar, você não foi avisado ontem, a transmissão não foi nossa. Nós compartilhamos a transmissão do nosso lar de São Carlos, da página deles, para aquilo que a gente sempre fala mesmo, né? Na verdade é uma maneira da gente divulgar mais uma página que tem transmissão também das palestras. Então em vez da gente fazer a transmissão da nossa página, que a gente já tem o hábito de fazer toda terça e quarta, nós compartilhamos a transmissão do nosso lar. Então por isso que você não foi avisada. Mas hoje deve ter chegado, aí você falou que chegou o aviso, né? Então é isso daí mesmo, tá? E aí, se tiver mais algum comentário, acho que foi só a Camila que comentou aqui. Ontem alguns eu vi, o Cássio comentou com a gente. Alguma coisa, você que estava lá, embora respondendo. Eu já acompanhei, depois vamos falar que você puxa saco. Eu já acompanhei você fazendo essa palestra em Jaú. Em Duartina. E essa vez em São Carlos. Com certeza, para mim foi a melhor palestra que você fez do tema. Estava bem inspirado. Foi bem leve, todo mundo se sentiu muito bem. O tema é difícil, né? Eu acho que o tema é complicado e desde o começo a tentativa foi fazer um negócio como a gente sempre conversa, né? Normalmente você vai falar sobre, ou você vai assistir palestras sobre esse tema, normalmente você sai mais acabado do que quando você entrou, né? Porque na verdade é um tema difícil, né? Embora seja extremamente consoladora a doutrina, as pessoas muitos acabaram de ter o problema com perda de algum ente ou alguma coisa, né? E ontem realmente estava muito agradável. Começou tensa a palestra, depois foi ficando tranquilo. A Satiko também eu vi que estava ontem, obrigado Satiko. E só avisar, eu falei que ia ficar disponível no YouTube, depois nós vamos colocar no YouTube, mas o nosso lar, que vai colocar no canal deles também, eu falei com o Vado, e aí a hora que eles disponibilizarem, a gente também coloca no nosso do YouTube, tá? Então, porque pediram bastante gente pediu e não só a palestra. A Ana me falou ontem que bastante gente pediu os vídeos, né? As músicas da palestra. Entra no particular, no WhatsApp é mais fácil para eu mandar, tá? Entra no atendimento fraterno, que aí eu passo o link direto das músicas que vocês quiserem, né? Porque assim vocês não precisam copiar da transmissão inteira, tá bom? Madalena, obrigado. Maravilhosa, muito boa explicação, foi leve. A Cássio. Com certeza, Cássio, é mais fácil, né, quando a gente está em casa. Então são esses os recados, gente. O último recado que eu queria dar é que nós voltamos, eu compartilhei de novo hoje a campanha da arrecadação das escovas de dente, que eu acho que termina dia 6, né, se eu não me engano, é isso? 6 de junho, se eu não me engano. A gente deve encerrar para poder levar para São Carlos as doações, tá? Eu acho que
de aviso? Mais alguma coisa? Não. Que só. Não? Então tá bom. Eu lembro, ó, a Anaíli Almeida. Anaíli, então entra lá, vê qual que é que você quer o link, o arquivo que eu mando pelo... A música? É. É uma das últimas, ó. Vale a pena? Vale a pena. Um pouquinho. Não, então, mas entra lá e coloca, todo mundo, quem quiser, os arquivos, porque aí eu já compartilho só a música que quer, não precisa passar É que as pessoas não estão acostumadas com músicas espíritas. a palestra inteira. E aí ele colocou as 2 músicas espíritas e o pessoal gostou. 2, né, que você colocou. É, mais o Richard, né? Mas só colocar, manda no WhatsApp que eu mando o arquivo para não ter que mandar a palestra inteira. Já me ouviram ontem, a noite inteira, 1 hora, ouvir de novo não dá, né? De repente a pessoa quer guardar. Mas vai ficar. Obrigado, Madalena, por você colocar de novo aí. Então, quem quiser, entra lá no Atendimento Fraterno, manda pra gente qual é a música que a Anaíli falou que é essa mesmo, que é o Vale a Pena. E se tiver mais alguém, a gente coloca lá. Só para não disponibilizar tudo, né, toda a palestra, para não ficar cansativo, vocês entram direto na música. A Edna, Carlos, eu acho que você estava ontem na palestra e ela falou, que faz parte da palestra. Meu filho desencarnou dia 26/11/2017 e eu ainda não consigo ter a saudade boa, não consigo falar nele sem lágrimas nos olhos. Eu me preocupo com ele do mesmo jeito como se ele estivesse aqui. Queria tanto conseguir paz. Eu acho que tem um tempo para o luto, né? Realmente faz 2 anos, né? Um ano e meio, né? Novembro de 17, 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? Talvez não seja o teu momento ainda, mas só lembra que o que você sente, ele sente. Se você sente saudade, ele também sente, né? Então, se você tentar reverter esse choro, se não for um choro de revolta, né? Lembrar nos momentos bons, como eu respondi ontem, nos momentos bons, alegres que vocês estiveram juntos, ele vai receber uma energia boa, mas tenha paciência com você também. E não precisa se sentir culpada porque tem essa saudade, né? É natural, quer dizer, é só tomar um cuidado, é o que a gente falou na palestra ontem, para isso não virar uma doença, para isso não acabar atravancando ou parando a vida da gente em função disso tudo. Mas a saudade é inevitável, né? Não tem como não... Ô Miriam, Tuiutaba, Minas Gerais. Ela entrou na página hoje. Deixa eu só responder aqui. O estudou aí, meu filho estudou aí. Tarcísio, é só entrar na página no Facebook do Amigos do Bem, Centro Espírita Amigos do Bem, curtir e seguir, que você já está... Todas as notificações e o acesso inclusive é de qualquer maneira, mas... aí essas notificações chegam para você. O Diego, bem-vindo, Diego. Vamos lá? Então, mais alguém? Mais alguma coisa de ontem? Itajaí, ó. Hoje de novo, Cássio, acho que no final a gente podia fazer de novo, né? A história da cidade lá, ó. Hoje tem bastante gente diferente. Então, quem é diferente, gente? Entra lá na página, é só curtir e seguir. E na própria página tem o endereço do YouTube. Todo dia depois do estudo, depois da palestra, a gente deixa o link. Aí é só entrar no link, se inscrever e aí consegue acesso a todos os vídeos que a gente tem. Não só das palestras, a gente tem editado alguns trechos de algumas palestras de amigos nossos. E está ficando bem bacana o canal, né? Que deu uma aumentada grande também de interesse. Que é mais fácil, é o que eu falo, eu acho que é muito mais fácil do que procurar no Facebook, né? Que tem um monte de publicação, tem pelo menos 3 ou 4 publicações por dia, mais do que a gente compartilha das outras casas. Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Ilha Comprida, tem bastante gente diferente. E essas diferentes fica o convite, e a gente vai se falando. Tá, hoje vamos tentar, gente, acho improvável, né, que a gente consiga, mas 501 a 510. Teve a semana retrasada, nós fizemos 495 só. Né? E só para explicar para todo mundo, a gente repete sempre, e algumas pessoas vão ver e vai acontecer, se por acaso a gente não conseguir cumprir o que está programado, que é da 501 a 510, sem problema nenhum, a gente para na questão que a gente conseguir fazer durante o tempo de hoje, que seja proveitosa, que a gente consiga um entendimento razoável, e a semana que vem a gente começa da questão que a gente parou, ou que a gente para hoje.
tá? E aí a semana que vem, para quem não sabe também, lá na página, para quem não tiver com o livro na mão, eu sempre publico todas as questões que a princípio a gente vai estudar. Só um pouquinho. Lídia Martins Antônio, mandem um beijo pro meu filho Iago, especial, tá aqui só escutando. Ah, que bom. Então, Iago. como que é o nome dele? Iago. Iago, um beijo para você. Um beijo meu, do Ale e da Alice. Beijo, Iago. Muito bem-vindo. Fica com a vocês. gente, bem-vindo. Tá bom? Então vamos lá? Ó, gente, essas perguntas, é o que eu falei, tem muita gente nova. A Miriam, que entrou hoje, me pediu. Todas essas perguntas que não forem do assunto, faz lá pra gente, que nem se ele fez na página, que a gente responde. E só para explicar, né, o que a gente tem falado sempre, nós estamos tendo uma média de mais de 700 comentários durante a transmissão. Hoje nós estamos com 120, 130 pessoas ao vivo na transmissão. Quer dizer, então, muitos, e a gente pede para, por favor, quando for alguma pergunta que é do assunto e a gente não respondeu, faz a pergunta de novo, alguém dá uma mão, né, o pessoal que já está acostumado, se puder já responder ou colocar a pergunta de novo, porque às vezes passa, a Ana está tentando acompanhar lá, a gente tenta acompanhar, mas às vezes realmente passa. E os boa noite fica já desde o começo, no final a gente vai fazer uma oração novamente de agradecimento, mas a gente não está conseguindo, como a gente fazia antigamente, a gente gostaria de responder um por um, mas sintam-se todos abraçados. O Iago foi um especial que pediu para a gente, a mãe pediu um abraço diferente para a gente lá, mas todos se sintam abraçados, mas a gente não está conseguindo, ainda bem. Então, assim, todas as perguntas que não forem pertinentes às questões, a gente não consegue responder, que a gente sabe que quando tem alguém novo, acabam vindo várias perguntas, os questionamentos são muitos por conta das dúvidas que a doutrina nos traz, mas faz a pergunta no separado, porque senão a gente sempre acaba voltando, e quem está acompanhando o estudo semanalmente com a gente acaba indo e voltando e não conseguindo fazer o estudo que estava programado das questões, tá? Então não é que a gente não respondeu ou não está dando importância, é que a gente se a gente começar a responder outras questões fora a do estudo, a gente não consegue fazer com que o estudo ande, e a gente tem várias pessoas aí que estão seguindo com a gente, como os que estão entrando agora, tomara que continuem com a gente também, tá? Mas depois, ou mesmo agora, enquanto tem a transmissão, é que a gente não consegue responder, mas entra na página, manda mensagem da pergunta, do questionamento, ou no WhatsApp ou aqui, que a gente responde depois, tá? Então, só para não ficar o mal entendido, que às vezes a gente não deu atenção, teve uma pessoa que ficou chateada, acho que semana retrasada, que a gente perguntou e não respondeu. Se não for do assunto, a gente não consegue, então por isso que a gente pede. E a gente não está conseguindo entrar depois da transmissão para ver um por um. Então, se for alguma pergunta que tem um questionamento, entra na caixinha de mensagem lá, faz a pergunta, que lá a gente consegue ver depois com calma. Tem muita gente falando sobre perdas de entes queridos, mas aí tem que responder com calma, não dá pra gente simplesmente dar uma resposta. Do que é? Não, sempre sonho com ele. Então, gente, todas essas questões... Parece que ele tá bem, parece que... Isso, parece um atendimento fraterno. Aí sim. seria ideal canalizar. Entrar no canal, entrar no... atendimento fraterno mesmo. E mesmo os questionamentos, né, gente? É natural, a gente sabe disso, e tem acontecido isso constantemente, com muitas pessoas novas, e até com quem já está na página, acabam surgindo dúvidas relacionadas à doutrina, e de que não é má vontade a gente não responder. É que realmente, se a gente começar a fugir do tema que nós nos propusemos a fazer o estudo do dia, nós não continuamos. E aí acaba virando um pinga-fogo, como a gente já fez outras vezes, em vez de ser E outra coisa, fica muito superficial, né? Porque cada caso é um caso, né? Cada um passa por uma situação, tem uma sensação, tem um sentimento, acontece diferente. Às vezes sonha a pessoa está bem, às vezes sonha a pessoa está ruim, não se sente bem, não se sente mal, enfim. Então a gente tem que conversar com a pessoa. Entra, por isso que eu falo, entra no WhatsApp do Atendimento Fraterno ou na própria página. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, e a gente vai se falando. Mas a gente responde. Lúcia, obrigado, é isso mesmo. O Fernando está perguntando, Livro dos Espíritos, e a Lúcia já respondeu, então 501 a 510, tá bom?
Tema Espíritos Protetores, nós estamos na terceira parte. Se nós conseguimos hoje ir até a 510, acredito que a semana que vem, que vai até 520, se eu não me falha a memória, a gente deve fazer, mas eu acredito que não. Eu acredito que ainda a gente vai fazer, provavelmente, mais, no mínimo, 2 semanas desse assunto, né? Tá bom? Acácio, obrigado. Bom, vocês que estão ajudando, quebra um galhão. Deixa eu só, aí isso me interessa para bastante gente que é nova. Si Barbosa, eu sou nova, não entendo nada. Se eu assistir esses vídeos ou entender. Sim, na verdade nós estamos fazendo esse estudo do Livro dos Espíritos há 2 anos, né? Nós estamos menos da metade, quase na metade do Livro dos Espíritos, há 2 anos que nós estamos estudando dessa maneira, tá? Então, fica a dica também. O convite está feito, toda semana é sempre um tema específico. Para quem não assistiu às outras, não vai ter problema nenhum em estar estudando com a gente, mas lembrando que fica disponível na página do YouTube. Nós temos os estudos por tema, por questões que já foram estudadas e as palestras também. Então, caso tenha, como tem sempre, a gente fala sobre isso, uma que constantemente aparece, que a gente estudou há pouco tempo, que era sono e sonhos, está lá. Então é o que nós estamos fazendo aqui. De repente entra lá com calma e se tiver mais dúvida, aí entra no particular, tá? Mas aí fica esse convite e essa dica para quem quiser fazer o estudo ou quiser pegar o que a gente já passou, tá bom? Então vamos lá, Alice? Vamos lá. Essa pergunta 501 é a pergunta que todo mundo faz, né? Que na verdade, lembra, só para lembrar, né, que a 500 ele vem e ele complementa, né? Mas eu acho que ela é a mesma coisa da que nós falamos da 495, né? 501 ela praticamente resume todas as outras que vão aparecer. Exato. E que todo mundo questiona realmente, né? Então 501 é por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? Se contasseis com o seu apoio, não agiríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que ele possa adiantar-se, necessita de experiência e, em geral, é preciso que a adquira à sua custa. É necessário que exercite as suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não deixam andar sozinha. Vamos parando uns trechinhos. Então, Alice deu risada aí da 501, porque a gente escutou isso as 3 semanas anteriores já, né? Então, por isso que eu falei. Escuto, porque eu não vejo. Então, a gente, estudando as outras questões, toda hora chegou essa pergunta para a gente durante o estudo das últimas 3 semanas, né? E a pergunta de Kardec é a mesma da gente, como sempre, né? Por que os espíritos não aparecem para mim e não falam, faz assim, né? Por que não é para, me conta como é que é o certo, né? Essa que é a dúvida de todo mundo, o tempo inteiro. Por que eles não chegam para mim e já não me mostram o caminho? É essa a pergunta que rolou essas 3 semanas, né? E Kardec faz exatamente essa pergunta. E a resposta deles, e aí fica repetitivo, fica cansativo, e só que é exatamente o que a espiritualidade nos fala o tempo inteiro, que é a última parte, né? Adiantando necessita de experiência, em geral é preciso que adquira a sua custa. Isso que eu acho que é a maior dificuldade da gente ainda, né? Colocar nosso empenho nas coisas. E nos responsabilizarmos, né? Fácil. Nós temos domínio, nós queremos ser donos da nossa vida só quando nos interessa, parece adolescente, né? Eu mando na minha vida. Então tá bom, então agora você começa a pagar suas contas. Não, mas essa parte eu não quero. Eu quero só a parte boa, só quero os direitos, né? Os deveres não. É a mesma coisa assim, eu quero desenvolver músculo, aí o Alexandre vai no meu lugar para academia. Vai para academia. Vai conseguir? Eu vou conseguir? Não, Alexandre, né? Eu não. Exatamente. Né? É a mesma. Ele usou o exemplo da criança, né? Se eu não deixar a criança, se eu não colocá-la no chão, né? Ela não vai andar sozinha, ela precisa se soltar, porque se ela estiver presa na minha mão, ela sempre vai ter medo de andar. Então é isso que... É esse exemplo que ele dá. Deu, né? Então, continuando, a ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tivesseis responsabilidade,
não vos adiantaríeis na senda que vos deve conduzir a Deus. Não vendo quem o ampare, o homem se entrega às suas próprias forças. Não obstante, o seu guia vela por ele, e de quando em quando o adverte do perigo. Isso a gente falou bastante, né? De que ele sempre está intuindo, sempre está soprando no nosso ouvido, e nós é que não queremos ouvir. Nós é que, na verdade, não estamos muito preocupados com essas orientações que ele dá o tempo todo e que ele sempre está próximo, tentando ajudar, né? E aí, eu tenho sempre um pouco de medo quando a gente fala disso, porque as pessoas acabam levando para o outro lado, né? A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio. O que ele quer dizer com isso, né? Quer dizer, olha, a escolha é sua, né? Eu estou aqui o tempo todo tentando te orientar, eu estou tentando te intuir para o lado bom. E a gente falou isso muito a semana retrasada, né? Quer dizer, por que eu não faço, né? Por que eu não escuto? Teve uma pergunta muito constante dessa, né? Foi. Mas então por que eu não escuto, né? Porque eu não quero ouvir. Porque eu prefiro, e aí a minha sintonia, que é outra coisa que a gente comenta sempre, a minha sintonia não está com esse espírito que lembra que moralmente está um pouquinho melhor que a gente. Eu estou sintonizado com outros amiguinhos. E é muito mais legal escutar esses do que eu escutar o que está querendo me levar para o melhor lado, né? A Flores Bela está falando que é como um pai que nos orienta, se seguimos ou não, é nosso livre-arbítrio. Bem por aí. É bem por aí. Porque ele exerce o papel de pai mesmo. Lá no começo, né, quando pergunta o que era um espírito protetor, ele diz que é aquele que age como um pai. Né? Então, o exemplo é perfeito. Deixa eu só aproveitar o Fernando aqui. O nosso guia fala conosco mentalmente. Fernando, isso é o que a gente conversou sempre. Ele sempre vai estar ligado a gente. Aliás, nós usamos esse exemplo ontem na palestra. Essa relação com a espiritualidade é através do pensamento, né? É através de vibração, é através de sintonia. Então, na verdade, é que assim que ele nos chega. Só que se eu não tiver sintonizado, se eu não tiver vibrando nesse padrão, essa informação não me chega. Simples assim. Quer dizer, então não é má vontade dele, é má vontade minha. Ou, na verdade, eu é que não estou conseguindo me sintonizar com alguém que está num padrão moral melhor do que o nosso. Porque lembra que esse espírito protetor, nós já conversamos bastante disso, hoje nós vamos falar de novo, ele tem que ser moralmente melhor do que eu. Para eu sintonizar, eu preciso tentar estar o máximo possível ligado a isso, ou eu vou sempre estar me relacionando, ou sempre não, sempre vou estar me sintonizando com quem está vibrando na mesma faixa, né? Tá? 502. O espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, experimenta com isso algum bem para si mesmo? Essa pergunta é super bacana, né? Então, nós falamos já que tem o espírito protetor. Se eu consigo cumprir o papel, se eu consigo levar, se eu consigo fazer com que essas minhas intuições leve esse meu tutelado para o bem, a pergunta é essa: se ele tem alguma satisfação nessa experiência, né? Ou alguma recompensa. Alguma recompensa. Verdade. A resposta dos espíritos é um mérito que ele é levado em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Ele se sente feliz quando vê os seus cuidados coroados de sucesso. É para ele um triunfo, como um preceptor triunfa com os sucessos do seu discípulo. E é muito natural, não faz isso, ele não tem esse mérito, assim, é natural para ele essa felicidade, né? Para ele é natural, é como um pai que vê o filho se formar, é a maior alegria do mundo. Um professor, né? de método que foi orientador na escola, ele até usa esse exemplo, né? Ele fala exatamente desse preceptor. Por quê? Porque, lembrando que como ele já está moralmente melhor do que a condição do tutelado, a visão dele de felicidade é diferente da nossa ainda, né? Então, quer dizer, o mais importante, né? Mérito que é levado em conta, claro, por quê? Foi destinado a uma missão. Lembra que nós conversamos disso muito, né? Você vai cumprir esse papel. E aí depois nós vamos falar mais baixo, senão nós vamos contar o segredo antes, né? Mas, primeiro que ele vai dar conta, porque do mesmo modo que a gente não pode...
Eu falo sempre que a gente não pode usar o que a doutrina nos dá como lei, como frase de Facebook na hora que a gente acha interessante, né? Quando ele falou para nós que o fardo não era maior do que eu suportaria, isso serve para todas as situações, né? Isso serve para todas as situações. Então, se eu dei o cargo de espírito protetor para você, eu sei que você vai fazer, né? Eu não vou te dar uma missão que você não tem a capacidade de cumprir. Não, tem a capacidade, mas às vezes o tutelado... Não, mas a missão ele tem capacidade para cumprir. É. Mas ele tem a capacidade de cumprir. Sim. Eu não vou dar um cargo para alguém a troco de bonificação para aprovar uma lei. Então, mas eu acho que essa resposta, como a Alice falou, exemplifica bem, porque a gente é muito matéria ainda, né? Uhum. E a gente só lembra do amor sublime quando a gente pensa em filho. Eu acho que é muito isso mesmo. É quando você vê seu filho feliz por estar feliz com o estudo, com o trabalho, ou se formando, ou no caminho do bem, sendo um homem de bem. Para você tá ótimo. Eu acho que é o exemplo perfeito mesmo, é esse. É o que a gente se equipara entende. à alegria do protetor. Desse protetor. Né? Porque ele exerce uma espécie de papel de pai. Na verdade, ele faz o papel. Ele nos tutela, né? Então, como tutelado, ele vai aconselhando, né? Vai dando alguns caminhos para a gente. Como ele é mais superior, porque não tem laços sanguíneos, não tem nada a ver com genética. Laços de... A gente está um pouquinho difícil de entender ainda, né? Justamente. Mas isso é isso que eu falo. Depois as outras, elas vão complementando para a gente. Vamos lá? Então, aí 502A, Kardec não ficou tão satisfeito com a pergunta ou deu mais uma curiosidade, né? E porque isso era o caso positivo, né? Esse era o caso positivo. Kardec é assim. Feliz, né? Kardec é assim, né? E aí ele pergunta, é ele responsável quando não consegue, né? Então, se ele não consegue que o tutelado esteja no bom caminho, ele é o responsável, então? Assim, é como se perguntasse, meu pai é responsável pelas minhas coisas. Esse exemplo é muito bacana. Pode responder e aí depois a gente vai usar o exemplo que é fantástico. Toda vez perguntam isso pra gente, né? Aí os espíritos respondem não, pois fez o que dele dependia. Então ele fez tudo o que dele dependia. Então ele não pode ser responsabilizado pelo insucesso daquele que não quis seguir o conselho. Essa 502, deixa eu só falar uma boa noite pro Anderson, que está pedindo que chegou atrasado. Anderson, tá desculpado porque você tem... É aniversário dele. É hoje o seu aniversário, né, Anderson? É aniversário dele hoje. Parabéns, Anderson. Agora que eu lembrei, verdade. Aniversário seu hoje. Falta bolo, hein? Depois no final nós cantamos parabéns, Anderson. Bem-vindo. E obrigado no seu aniversário, você está aqui aguentando a gente. É verdade, tá fazendo aí com a gente no seu aniversário. Hoje é aniversário do meu genro também. Manda parabéns pra ele. Mora no Canadá. Tudo gente boa que nasce em maio, né, Anderson? 8 de maio. Pelo amor. 6, 7, 8, tudo gente boa. Tudo os anjos. Eu acho. Então, gente, a 502 eu falo que assim, para mim ela responde uma questão que constantemente chega pra gente em palestras, chega nos estudos, chega no atendimento fraterno, que é a resposta da mãe, que é a mãe que se culpa tanto. Mas eu fiz tudo certo, eu encaminhei, eu cuidei, eu eduquei, eu dei o melhor e virou uma tranqueira. E tem uma das perguntas lá atrás, que aí ela é muito dura, que a responsabilidade é sua, pai e mãe. Certo? Mas aí vem isso. Mas tem outra que se você fez tudo que até o seu limite. Até o seu limite você não tem mais responsabilidade. Então por isso que eu falo, essa 502, ela responde exatamente essa questão de mãe e pai. Tá certo? Eu fiz tudo o que eu podia. Eu orientei, eu tentei, eu intuí, eu ajudei, eu tutelei, eu tentei encaminhar e você não quis. Eu posso ser responsabilizado por isso? Claro que não. Você fez tudo o que era programado, tudo que estava dentro do seu alcance, dentro do que era para a sua função fazer? Sim. E ele não quis, ele seguiu outro caminho. Não posso ser responsabilizado pela escolha que Deus nos fez entender, que é tal do livre-arbítrio. Por isso que a educação na infância é tão importante, né? Muito importante, né? Então, assim,
Porque a ação dos espíritos, né, lembrando lá da 501, ele está dizendo justamente que a ação dos espíritos ela é regulada a respeitar o livre-arbítrio. Então eu vou até um ponto como tutor, né? Depois daquele ponto, depende do indivíduo. E lembra que o indivíduo que precisa decidir que caminho ele quer. E lembra nas anteriores, que é importante, que ele pergunta e os espíritos deixam claro, de que ele não tem autorização ou poder para mudar a minha decisão. Exatamente. Em momento algum, lembra que a gente falou da história? Alguém perguntou de dar bala ou de pular, se eu vou sofrer um acidente, se ele pode me proteger. Lembra que isso foi muito bem falado e conversado muito durante as outras questões, de que ele não tem nem a condição e nem o direito de fazer com que o tutelado mude a sua escolha. A escolha continua sendo minha. Porque senão volta na 501 que a Alice estava falando. Senão eu sempre vou terceirizar, né? Eu sempre terceirizo. A culpa não é minha, né? Foi ele que falou. Ele que mandou falar, ele mandou fazer. Ele que me intuiu a fazer dessa maneira. Então, quer dizer, e aí, então, mas essa 502 eu acho muito importante para mãe e pai, principalmente, que se culpa muito isso e pega, e é isso que eu falo, e as pessoas não estudam o livro dos Espíritos, e aí eu pego essa questão e transformo ela em regra geral, principalmente quando você escuta isso em palestra, né? Não, mas se o seu filho der errado, está lá no livro dos Espíritos, você é responsável. Tá sim, mas depois tem um complemento da A e da B que vem justificar de que se você fez tudo que estava dentro do seu limite, dentro das suas forças, para conduzir para o caminho do bem, você não pode se responsabilizar pela escolha. Que é lógico, que nós temos que seguir a parte de razão da doutrina. Nós não podemos terceirizar nem isso. Exatamente. Eu não posso terceirizar a sua escolha. A sua escolha continua sendo a sua escolha. E aí a Ana comentou, e às vezes a gente esquece também, aproveitando para dar a dura, né? Ou para dar a dura, não, mas para tentar orientar e para a gente também se lembrar sempre, que é a história que a gente comenta sempre de se preocupar, por exemplo, com educação religiosa ou com se preocupar com iniciação de alguma crença dentro de casa. Não, mas quando ele tiver idade, ele resolve. Se eu não apresentar Jesus, se eu não apresentar Deus para esse filho desde o mais cedo possível, desde quando eu possa e eu deva fazer, fica complicado para depois eu tentar mudar uma concepção de que vai sendo sedimentada, né? E isso eu brinco sempre, que é uma discussão que eu tive muitos anos atrás numa educação infantil, na evangelização ainda, que era exatamente, então espera chegar com 15 e ver se ele quer ir para a escola, né? O que se leva para a escola no pré? Então espera, a hora que ele resolver que ele quer ir para a escola, aí você leva. Se é a mesma mentalidade. Então aí, esse comentário da Ana é extremamente importante nesse sentido, quer dizer, o quanto antes, e nós temos, e aí sim, nós temos uma responsabilidade muito grande e obrigação de estar apresentando isso para os nossos filhos. Isso é obrigação nossa. Isso nos vai ser cobrado se não tiver essa preocupação com essa conduta moral. Por quê? Porque nós encontramos essa conduta moral, desse exemplo que nós temos, só dentro do Evangelho. Ah, não, mas ele é uma pessoa de bem e ele é um ateu e é de uma pessoa de bem. Perfeito, mas ele está seguindo um código moral que está dentro de lei natural, que está dentro de lei divina. Ele pode não concordar, ele pode falar que não acredita, mas ele está seguindo preceitos de uma lei natural, moral, né, principalmente. Exatamente. Né? E trazendo para o espírito protetor, né, ele deu todas as condições, colocou você, né, te ajudou preparando essa encarnação, te acompanha desde a concepção. E lembra que às vezes desde antes, né, desde outras existências, né? Então, né, 503, então, o espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? É o complemento lá da 502, né? Porque ele fica feliz quando é o sucesso, né? E ele não consegue, fez tudo o que dependia, ele quer saber se ele fica, né? Se ele sofre com isso, se ele vê o que seria a felicidade dele. Ele faz o inverso da 502, né? Ele faz o inverso, porque ele pergunta se fica feliz com o sucesso, e agora ele está perguntando se ele não fica perturbado se
se por acaso ele não conseguir fazer o caminho correto com... Isso. Aí os espíritos respondem: sofre com os seus erros e os lamenta, mas essa aflição nada tem das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal, e que o que hoje não se fez, amanhã se fará. Eu acho linda essa resposta. Aí já é o contrário da gente. Então, assim, mas eu acho... Ele tem essa compreensão de que vai mudar. E a Não, mãe tem desespero. Não, na verdade ele chegou num patamar que muitos de nós, graças a Deus, já está conseguindo ter essa concepção, né? De ter certeza de que vai corrigir. Vai acertar. Então eu fico triste por ele, porque ele poderia ter acelerado o processo, tá certo? Ele fala, eu lamento, mas é completamente, é o que você está falando, é completamente diferente da gente. O sentimento que a gente tem. Quer dizer, por quê? Porque hoje você olha o momento, né? Hoje você olha o que está... esse capa não adianta, eu falo e a mãe entra em desespero. Para você ver o tanto de pedido de oração para filho que tem. Sim. Deixa eu só, para complementar, mas a Iris fez uma pergunta, alguém já respondeu para ela, a Ana Ilha, acho que... E se desde bebê você leva na casa espírita, depois dos 10 anos ele não vai mais? Iris, escolha. Nós estamos falando exatamente... Mas 10 anos ainda é responsabilidade. 10 anos ainda nós vamos levar. Na verdade nós temos que entender que nós estamos pensando... Mas tem que ter regras. Nós estamos pensando e nós estamos deixando fugir das nossas mãos, vamos aproveitar, né, a deixa, nós estamos deixando filhos que ainda deveriam ser extremamente tutelados por nós, deixando tomar a decisão de que ainda não tem capacidade nem maturidade para tomar. Então, com 10 anos de idade, ele não quer ir, e num primeiro momento é natural, porque com 10 anos de idade eu não quero mais ir, e esse é um trabalho que as casas espíritas e as igrejas deveriam se preocupar muito mais, né? O ambiente da casa espírita deveria ser um ambiente muito mais agradável, né? Muito mais atrativo, acolhedor, para que tenha a criança. Eu falei isso ontem na palestra, né? Você não vê adolescente, você não vê jovem em casa espírita, né? Com raríssimas exceções. Você vê, tudo de mais idade, ou que está indo, porque, quer dizer, por quê? Porque não é atrativo, mas a nossa, aí nós somos responsáveis, e a Alice lembrou bem, eu não posso deixar para uma criança de 10 anos, que é criança, de 10 anos de idade, tomar decisão nesse aspecto. Mas eu não quero ir. E tem um grande problema, eu não sei, eu não vou lembrar o nome, que Iris, eu espero que você... É isso, né? Iris, não espero que você não fique brava comigo, nem chateada, mas isso tem uma coisa que é uma regra básica, na minha opinião, e não tem nada a ver com doutrina, que é o fato de que eu acompanhei muito em outros lugares, não só na casa espírita. Eu largar a criança, como que chama lá, no catecismo, e ir para o clube, complicado. É muito difícil, né? Quer dizer, eu estou preso, escutando um monte de coisa que na maioria das vezes eu não estou muito afim de ouvir, e eu fui para o clube e deixei a Carolina na educação infantil. Qual que é o nosso papel? Qual que é a grande diferença? Qual que eu acho que é a grande arma que nós temos na nossa mão? É o exemplo, né? Se eu estiver envolvido, se eu estiver participando, se eu mostrar de que isso é o melhor, como eu mostro que o melhor é estudar, como eu mostro que o melhor é comer saudável, enfim, quer dizer, os exemplos é que vão fazer com que eu consiga direcionar para que a coisa encaminhe. E começar a fazer, desde pequeno, fazer o evangelho no lar, com livros que nem a gente hoje rico, né? Extremamente rico hoje o Maurício material. de Souza tem Evangelho no Lar, com a Turma da Mônica, tem a Vida de Chico, que são pedacinhos de casos que Chico são exemplos, né, morais. E tem outros livros muito legais que dá para você fazer, aí faz 10, 15 minutinhos, né, com a criança, que é o tempo que ela consegue se concentrar, faz a oração. Se você cultivar isso desde pequeno, ele vai entender que tem hora para tudo, né? E vai pegar gosto, né? O que eu falo desse exemplo é de que se você mostrar, se a gente conseguir mostrar de que isso é legal,
de que isso é verdade, né? Porque o que a gente viu muito, né, em outras religiões, né, e na doutrina espírita também, mas principalmente porque a base é muito maior das outras, né? Eu vou para cumprir um protocolo, né? Eu também saio de casa reclamando. Nossa, tem que ir mesmo. Então, quer dizer, eu não estou conseguindo dar o exemplo de que aquilo realmente me faz bem, né? De que aquilo é prazeroso. E eu acho que o que falta muito, porque a gente estava falando para as crianças, para os jovens e tal, isso é uma coisa prazerosa, né? É uma coisa que me dê prazer em estar no lugar. A gente brincou isso no domingo com o Renato, quer dizer, eu brinquei com o Renato que é difícil de você explicar para alguém que não está preocupado com esse crescimento moral, de você acordar às 8 horas da manhã e assistir uma palestra no domingo de manhã. E você sair do lugar extremamente feliz e leve. Quer dizer, quem não tem essa certeza, quem não tem essa convicção, você jamais vai conseguir mostrar ou que essa pessoa entenda o que é que você está sentindo naquele momento. Agora, para o seu filho que te acompanha todo dia, e isso passar a ser uma constante, ele vai sentir. Ele vai sentir, né? Então eu acho que é essa a grande preocupação, né? Eu acho que essa é a grande... E fazer com que realmente a coisa seja prazerosa, né? Que seja gostosa, que seja um ambiente gostoso para a criança, para nós também, né? Porque nós brincamos outro dia, você vai em algumas casas espíritas que, pelo amor de Deus, né? Não dá para... Você não pode falar, você não pode respirar, porque senão... A criança não quer ficar. Né? Não fica, né? Eu preciso criar um ambiente que seja agradável, né? Que faça com que eu me sinta interessado em que aquilo... E alguém comentou, né? O meu filho tem 13 anos, nunca foi no centro, mas ele tem uma ligação, uma crença. Isso provavelmente ele já trouxe, né? Isso já vem vindo. Mas aí é a hora de aproveitar, né? Aí é a hora de aproveitar o embalo. Já que tem essa coisinha já, é só jogar a água que brota. Exatamente. E eu acho que ainda vale destacar, né, a crença do protetor, porque igual Jesus, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Ele tinha certeza de que a gente não sabia o que estava fazendo e de que a humanidade progrediria a tal ponto de compreendê-lo, né? Então é o mesmo do nosso protetor aqui, que ele sabe que esse mal é temporário e que isso vai passar, né? E que se hoje eu fiz um mal, amanhã eu mudo e eu não vou fazer mais. Então ele acredita nessa perfeição que existe ali dentro de cada um, né, que vai fazer com que aquilo floresça. É quando a gente planta uma semente e joga água acreditando que aquela semente vai brotar. É o mesmo processo. Mas é legal você ter lembrado disso mesmo, porque a Ana comentou e depois mudou para esse assunto dos filhos. Mudou para evangelização. Para os assuntos dos filhos. Educação. Né? Mas nisso eu acho muito, por isso que eu falei que eu acho muito linda essa resposta. Por isso que eu quis. Eu acho ela muito linda, essa resposta, por conta disso. Quer dizer, eu já tenho, é isso que eu comecei a falar aquela hora, né? Quer dizer, se eu já estou num patamar moral, porque a gente já está chegando, né? E se esse está um pouquinho acima, ou muito acima, ele já tem essa convicção. Nós falamos isso ainda, boa parte, com uma dificuldade muito grande, né? Ou com um ceticismo, com uma dúvida em relação a isso, né? Mas aí a hora que você olha essa resposta e fala assim, tranquilo, fica tranquilo, eu sei que você errou, que é o que ele fala aqui, né? Ele lamenta, poxa, podia ter ido mais rápido, já podia ter entendido, mas aí eu acho que essa parte final da resposta é o que eu acho que a doutrina encanta, né? E consola de verdade, quer dizer, vai dar tudo certo, fica tranquilo que tá bom, você não entendeu, mas vai. Você querendo, você não querendo, vai ser agora, vai ser daqui a pouco, mas vai. O Lalo mandou uma mensagem no meu aniversário, estou lembrando da evangelização, eu lembrei do Lalo, tem que falar, né, claro. Vou resumir, porque até ele escreveu bastante. Dando parabéns, que fazia parte e que eu tinha um grande mérito das crianças quererem irem na evangelização. Ele falou, faz 7 anos que a gente está junto e você... mais ou menos isso. Assim, você conseguiu fazer com que a gente sinta a sua falta e sinta a falta do trabalho quando não tem, do projeto quando não tem. Isso para mim é... presente.
Foi isso que foi um presente de aniversário. Isso é um presente de aniversário. Ó o presente. Né? E ele tem 20 do anos. protetor. Aí, ó. Ele tem 20 anos, né? Então, é a alegria do protetor, ué. E agora vai entrar nas perguntas que também a semana passada e a retrasada foram muitas vezes, né? Eu respondi isso também, 504, né? Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Então, mas aí é isso que eu falo. A resposta deles é acacetar, né? Como às vezes eles perdem a paciência, eu acho. Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais então que só existem os espíritos que conheceis? Quer dizer, gente, eles respondeu, São José, São Francisco. Respondeu aqui pelo menos Pro monte. Uns 15 aqui. Mas aí, então, essa 504, eles dão essa cacetada, porque lembra que isso já vem vindo nas outras perguntas. O Kardec já veio contornando, e que é isso que eu falo, gente, nós temos que entender que as dúvidas são as dúvidas que nós temos. Nós estamos falando de coisa que nós estamos falando da doutrina que é nova, mas nós estamos falando disso há 160 anos, e as perguntas são as mesmas, os questionamentos são os mesmos. Você acabou de falar, nós temos pelo menos uns 15 que fizeram a mesma pergunta, quer dizer, então a pergunta é a mesma. Então você imagina os espíritos, por que eles foram duros? Porque eles já estão perguntando isso toda hora, e ele falou, você só acredita então nesse daí? E aí embaixo ele vai falar justamente disso. Aí eles dão uma alisada, né? Eles dão eles fazem um carinho depois. Isso foi em 1800 e tal. A gente está perguntando ainda. Nós estamos fazendo as mesmas perguntas, né? Por isso que aí quando eu escuto, né, e a gente brinca... Gente, não é tô reclamando das perguntas não, mas a gente... Não, é que nós fazemos. É isso que eu estou falando. Esse nós é literalmente nós todos. Nós que estudamos. É nós todos. Não, muito. Por isso que eu brinquei, que eu acho que assim, as perguntas são as mesmas que nós continuamos ainda fazendo. Por isso que eu brinco quando eu escuto as bobagens que a gente ouve de vez em quando na internet, em grupo que se diz espírita e tal, os caras querendo atualizar Kardec, eu dou risada sozinho, né? Porque se nós estamos fazendo as mesmas perguntas e nós não conseguimos entender as respostas, o que nós precisamos atualizar? Vamos lá, 504A. Como então o invocar se não o conhecemos? Né? É uma continuidade da pergunta anterior. Se eu não sei o nome, não sei quem é, né? Então como é que eu vou pedir ao anjo da guarda se eu não conheço, não sei quem é, não sei o seu nome? A resposta dos espíritos é: dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior pelo qual tendes simpatia e veneração. Vosso espírito protetor atenderá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então, se eu quero dar o nome dele de Chico, né, posso dar o nome de Chico, ele vai me atender. Porque para ele não é importante o nome, para ele é importante Santo Antônio, né, a sintonia que existe entre o tutelado e o tutor. Ele vai falar na 505, ele vai acabar completando justamente isso, que é o que a gente tem essa mentalidade. O que é mais fácil? A história, lembra da vela que nós falamos várias vezes? Por que eu acendo a vela e tal? Por que a hora que eu vou fazer uma oração, por que eu faço para São Francisco de Assis, para São José, para Ave Maria, para quem quer? E aí a 505, eu acho que aí fica claro, né, o porquê que ele faz, né? Aí 505. Os espíritos protetores que tomam nomes comuns são sempre os de pessoas que tiveram esses nomes? Então a resposta é não. Mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes vêm por sua ordem. Necessitais de um nome, então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir pessoalmente uma missão, enviai alguém de vossa confiança que age em vosso nome. Eu, nesse caso aqui, uma vez eu dei um exemplo que não foi muito bem interpretado, mas eu continuo com a mesma posição. É a mesma coisa quando a gente constantemente faz oração e pede para Bezerra de Menezes, certo? Eu vou ser atendido por Bezerra de Menezes? Não sei. Eu acho que a falange ela é tão grande e os tutelados são de uma quantidade tão grande que provavelmente, e aí eu acho que encaixa exatamente nessa resposta. Quer dizer, eu chamei para o Bezerra de Menezes?
Tá, ó, mas, Alice, você tá na parada, você é do grupo aí. Vai lá, no meu nome, você tem toda a função, você tem toda a capacidade de me representar em relação a isso. E aí, quando eu falei isso, a pessoa não, né? Foi no estudo e ficou mal interpretado. Não, mas ele atende sim. Eu acho que a resposta é muito clara, quer dizer, Então, sim, ele está atendendo. Ele está atendendo. Em Em nome dele. Tanto é que ele está Em nome- atendendo. sim. Ele está atendendo, não diretamente. Não diretamente. mas Como é a mesma coisa quando a gente fala a hora que eu faço a minha oração, eu falo com Deus. Eu acho que é o mesmo patamar, quer dizer, eu não tenho outros intermediários que vão fatalmente me atender, que vão facilitar o trabalho e que têm a capacidade para isso. Então é nesse sentido. E aí eu acho que fica muito claro nisso, que eu acho que é exatamente para as outras crenças principalmente, mas dentro da doutrina também tem isso, né? O mentor da casa é o Eurípides Barçanufo. Não sei se é. Não sei. Ó, o mentor da casa é o... eu ponho o nome que eu quero. E aí eu acho que eles deixam muito claro isso. Põe o nome que você quiser. Mas vai ser atendido. Mas, de repente, não vai ser o Bezerra de Menezes que vai estar sentado aqui do lado fazendo a... E às vezes aquela casa necessita daquele nome. Daquele nome. Como muleta para... Sim. Mesmo porque eu escolho, né? Muitas das vezes os mentores são alguém escolhe o nome porque gosta do nome. É exatamente isso que ele fala. Você gosta? Eles não são... Você tem certeza disso? Eles não se manifestam Sim. no mentor da casa? Olha, eu sou fulano de tal. Manifesta, Sim. com certeza. Sim. E como é que Bezerra consegue dar uma comunicação lá na FEB, outra aqui em Bauru, outra lá em Goiânia, por exemplo? Né? Porque ele tem os seus representantes que agem em nome dele. Em nome dele. Eu tenho a tutela para fazer isso. É isso que a gente precisa entender. Eu estou respondendo em nome dele. Eu tenho a procuração. Eu posso fazer. É aquele negócio, né? Você trabalha tanto junto com uma pessoa que você acaba fazendo igual. Eu desenvolvo o sintonia, trabalho. né? É a sintonia. Eu desenvolvo então, o trabalho. Espíritos que são simpáticos e que vêm por sua ordem. Então, né? Exatamente, essa frase. Estou na equipe. Perfeito. Aí eu acho que você conseguiu resumir exatamente isso. Estou só e venho em sua ordem. Pronto, venho ao seu serviço. Exatamente essa mentalidade. Então, assim, está sendo atendido? Eu usei o exemplo de Bezerra mesmo, porque foi o que eu usei na época. Sim. Mas eu não sei se é o Bezerra Menezes ou se é o José. E qual é a diferença? É isso que eles querem dizer o tempo todo. Para você, talvez, faça a diferença. Quando eu vou lá fazer a oração para Santo Antônio que é para casar? Quando eu vou fazer a oração para Santo Antônio, e eu estou fazendo oração, essa vibração está chegando em algum... Em Santo Antônio. Então... Aí Santo Antônio vai... manda os seus emissários... Aí vem Santo Antônio para atrapalhar a criatura aqui e vai casar. Se ele tiver merecimento para... Tá, né? Se ele tiver escrito... Não, mas é nesse sentido, né? eu acho que é nesse Tanta sentido. gente que faz pedido aí, vira Santo Antônio. Mata o coitado do Santo Antônio afogado, depois quer que o cara ajude. Você fazia isso? Eu? Você falou que pôs Santo Antônio de cabeça. Mas não mata não, viu, coloquei. gente? Isso aqui é força de expressão. Santo Antônio, não, Santo Antônio já foi também, viu, gente? Ele já está Ele já desencarnou, no né? espiritual, ele não vai morrer afogado de novo. Não vai morrer afogado, não. E nem... Pai do colocou o coitadinho lá. Mas também não liga, né? Nem sei. Não, isso porque aí a gente cai naquela outra pergunta, né? Ele sabe, ele nos conhece, né? E sabe qual é a necessidade. Que a gente ele deve achar até bonitinho. Ó, o Jefferson Rir fez da um nossa ignorância, isso é verdade. O Jefferson fez um comentário que é igual imagem, o sol que irradia o mundo todo, o princípio é o mesmo. Exato, é igual. Joia, Jefferson, é mais ou menos isso mesmo, é isso daí a ideia. Olha lá, tá vendo a Edna? Eu sempre tive vontade de saber quem é meu protetor espiritual, tá vendo? Entrou... Não, Edna, entra lá na 504, exatamente o que nós falamos agora, tá? Mas dê o nome que quiser ao seu protetor, aquele nome que lhe parecer mais simpático, e será ele. Né? E o seu protetor responderá em nome dessa pessoa. Né? Mas ele é o seu protetor, é ele que foi designado. Ele responde em nome de quem você quiser. Essa é a ideia. Pode ser uma outra xará, né? Como é que você chama o cara? É o cara. Tem Pronto, é assim. Dos amigos da Então, mas a diferença é exatamente essa, que a gente, eu acho, e aí a gente precisa quebrar alguns paradigmas, alguns costumes que a gente trouxe mesmo, né? De várias outras existências, muito enraizados, que são coisas que
que a doutrina tem de tão leve e que às vezes, teve uma pessoa que comentou, nossa, o centro que eu vou não pode fazer nada, as crianças não conseguem ficar à vontade e tal. É exatamente isso que eu falo. Eu acho que a doutrina ela consegue ser tão aberta para a gente, ela deixa uma facilidade tão grande de você buscar e te deixa claro que a responsabilidade de tudo é sua, e aí ao mesmo tempo a gente continua tendo algumas barreiras desnecessárias, né? Qual é o problema? Que a gente vive falando da boca para fora, de novo, os quadrinhos de Facebook, o Gervásio, que eu adoro o Gervásio quando ele fala isso, não precisa de palavra rebuscada, não precisa de nada disso, então trata como se você tratasse um amigo. Nós não precisamos, nós não temos, eu acho que a doutrina já deixou claro que eu não preciso mais tratar Jesus como uma coisa completamente distante, inatingível. Então, mas quando a gente ainda está tratando é porque realmente a gente não tem... Não, porque a gente ainda não entendeu o que ele é. A gente não sente ele tão próximo assim. Ou mesmo o pai. Quer dizer, se eu não puder, ou não tiver a certeza de que eu posso, ele sabe, se eu tenho certeza que ele sabe tudo o que eu sou, tudo o que eu faço, e eu tiver que ter receio, eu estou tentando enganar, na verdade, né? Uma situação de que não tem necessidade. E aí eu acho que cabe exatamente nisso, que na hora de fazer a minha oração, eu fico imaginando que quem é o meu anjo protetor é Teresa d'Ávila. Faz oração pensando que é Teresa d'Ávila. Mentaliza, transforma. Vai ser atendido? O seu anjo protetor vai estar ali, não está? E sinta-se bem com aquilo. E crie, o que eu sempre falo, o que eu acho que é mais importante, é a gente tentar criar o máximo possível essa sintonia. Quanto mais íntimo eu for, quanto mais ligado eu tiver mentalmente em relação a isso, mais fácil fica para eu sentir todas as intuições, né? Acho que é importante a gente dizer às pessoas que, assim, aos espíritos que já estão num nível superior que o nosso, para eles não é importante o nome como nós damos aqui, né? Porque quando eu faço a questão da individualidade, eu estou ainda apegado ao egoísmo. E esse espírito protetor já não tem mais egoísmo. Então a linguagem dele é a linguagem do amor. Então do amor, o que interessa é essa vibração que parte de mim para ele e dele para mim. Né? Essa união, esse trabalho em nome de Deus, né? Porque ele age em nome de Deus. Então, assim, a gente é que tem essa preocupação com o nome, os espíritos superiores não têm essa preocupação com o nome. Para eles, tanto faz, porque já viveram muitas encarnações. E eles já foram Carlos, já foram Francisco, já foram Maria, já foram José, e depois tornaram a ser Clarice, né? E assim por diante. Então, e eu já entendi que eu sou um só. Que eu quero ser chamado. Uhum. Eu sou um espírito que amo aquele que eu estou tentando proteger e quero estar do lado dele. Então, o nome para mim não é importante naquele momento. Tá? Eu acho que é legal a gente começar a pensar dessa forma, porque fica mais fácil entender por que eu não preciso saber do nome para chamar o espírito protetor. E, na verdade, porque ele vai me atender. E nem é cargo, né? E nem é cargo, né? Quer dizer, para ele é que... é um encargo. Eu acho que é da 504 lá que nós falamos, né? Quer dizer, ou na 502, né? Uhum. Ele tem satisfação? Tem, eu tenho alegria porque eu fico feliz por você. Ou fico triste ou chateado porque você não conseguiu. Mas não é para mim, né? Eu já entendi que não é meu, que isso daí é seu. Eu estou aqui para ajudar. Uhum. Então, quer dizer, se eu sou tenente-coronel ou se eu sou soldado raso, eu estou preocupado com o seu adiantamento. Eu estou aqui para tentar te ajudar. Vamos, acelera o passo que eu estou aqui. Pode contar comigo que eu aguento. Exatamente. Deixa eu só responder uma aqui, que a Ana já fez várias vezes essa pergunta. Ana, possui indicação de centro espírita na região central de São Paulo que possui psicografia? Não tenho, mas eu sei que Osasco, se você entrar na página do Orlando Noronha, ele está indo em Osasco pelo menos uma vez por mês. E aí tem o endereço lá do centro que ele está fazendo o trabalho, tá? Então, porque ela fez várias vezes essa pergunta, e tem outras pessoas perguntando também, mas depois a gente fala disso até também, mas só para... Ela tinha várias vezes, eu vi ela comentando aqui. 506. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Sim, pois frequentemente o conhecestes antes da vossa encarnação.
Então, essa, já foi falado, essa 506, nós vamos até, não vamos fazer muito, porque isso a gente já tinha, as outras questõões que a gente já tinha falado, no início, né? que até surgiu aquela dúvida, lembra? Que era desde o nascimento, e aí a explicação foi de que não, E às vezes são várias outras existências, existências. então na verdade ele só está complementando a 506 com relação a isso. Mas o importante, sim, porque eu sei quem que é. Me é um espírito afim. É isso que a gente precisa entender. 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem ser encontrados entre os da classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor de seu filho? Essa também, várias perguntas, a semana retrasada e a passada, né? A resposta é pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação e um poder e uma virtude a mais, concedidos por Deus. O pai que protege o filho pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então, assim, o pai vem, mas acima do pai tem outro que o está tutelando, né? Que está de olho. Que é o supervisor, que tem o assessor, que tem, né? Assim, nós vamos na escala espiritual, é a mesma coisa? Não. A Terra é que repete o que existe na espiritualidade. Na verdade, é o inverso do do que a nossa pretensão diz, né? Exatamente. Né? Então, vamos pegar lá, nós temos o zelador, acima do zelador tem um supervisor, o supervisor tem um gerente, o gerente tem um diretor, né? Até que a gente chega na escala máxima, Deus. Né? Então vem de cima para baixo. E não rola cargo de confiança, né? Por mérito, né? Ninguém arruma cargo na frente. Não recebe nada, quer dizer, recebe a mais, por isso que eu recebo é a felicidade, né? A satisfação do dever cumprido. Mas o cargo não rola, né? Não tem quem indique. O cargo é só por trabalho mesmo, né? É o merecimento, né? Igual. Aqui ele está dizendo, eu tenho que ter um certo grau de elevação, um poder e uma virtude a mais. Olha aí, quanta coisa eu tenho que ter, primeiro eu tenho que ser, para depois poder. Nós vamos, eu acho que a 508 e 509, elas complementam bastante, assim, em relação ao pai, porque essa foi uma pergunta que teve bastante, né? Se o pai poderia ser espírito protetor, se a mãe poderia ser espírito protetor, se o filho podia ser. E aí, mas aí eu acho que você fez o comentário e é importante só a gente entender nesse sentido, né? Precisa de um certo grau de elevação, poder e virtude a mais. Quer dizer, se eu estiver no mesmo patamar, não vai ser. Lembra que nós falamos não dá, né? Então, e mesmo assim, a maioria das vezes eu tenho alguém que segura a onda para mim, né? Exatamente. Que me ajuda a dar conta do recado. 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que lhe amaram e sobreviveram? Os que amaram e lhe sobreviveram? Né? Então, suponho que aí é o caso do pai que já desencarnou, né? Me ama e ele pode, né? Me proteger? A pergunta é assim, eu desencarnei, né? É um detalhe da anterior. Mas na verdade, o que eu entendo é que ele está perguntando assim, eu sou pai, desencarnei e eu quero, né? Eu posso ir lá fazer? Né? Nesse sentido, então ele só complementa a 507. Ok, a resposta é: seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Né? Então, ele detalhou mais um pouquinho daquilo que ele já tinha falado que ele precisava. Lá, né? Que ele precisa ter elevação e poder, né? Então ele fica restrito se ele não tiver. Né? Então, é o caso aí. 509. Os homens, no estado selvagem ou de inferioridade moral, têm igualmente seus espíritos protetores. E nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada como dos homens adiantados? Essa pergunta também eu acho fantástica, né? Então, o que ele está perguntando? Porque se todo mundo tem, então lembra, ele está vindo com o raciocínio lógico. Então, você já me falou que todo mundo tem, certo? Você já me convenceram, eu já esmiucei, já perguntei se era isso, podia ser aquilo e tal. Então, ele está perguntando. E aí ele vai lá na ferida. O homem no estado selvagem ou de inferioridade moral tem igualmente seus espíritos protetores, está afirmando, porque vocês falaram para mim que tem.
Então eu estou afirmando, estou só repetindo o que vocês me disseram. E aí ele faz a pergunta, que é dura. E nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada como os homens adiantados? Quer dizer, esse espírito do selvagem ou moralmente extremamente inferior, ele tem o espírito protetor. Esse espírito protetor, ele é tão elevado como o espírito protetor do Chico? Né? A resposta é extremamente inteligente, né? Porque eles respondem assim: cada homem tem um espírito que vela por ele. Então todos nós temos protetores. Mas as missões são relativas ao seu objeto. Não dareis a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido. Tendo um espírito superior que vela por vós, podeis também vos tornar o protetor de um espírito que vos seja inferior. E o progresso que o ajudardes a fazer contribuirá para o vosso adiantamento. Então, vamos parar aí, só para a gente depois fazer esse último parágrafo, que vai repetir uma coisa lá de trás. Mas essa parte, e aí de novo, né? Que aí as lições, elas são melhores do que entender o que ele está falando, se a gente quiser trazer para a gente, como deveria sempre, né? Que é a oportunidade do que ele está falando, né? Ele falou: filho, você também vai trabalhar, né? Você também vai fazer. Lembra que acho que semana retrasada você fez um comentário a respeito desse? Eu vou sempre estar sendo ajudado e ajudando. O tempo inteiro. E é isso que eles estão repetindo de novo. Você vai ter um carinha que é melhor que você, que vai estar te ajudando. E você vai estar ajudando alguém que está inferior a você. É essa que é a lição. O tempo inteiro. Uma rede. Tempo inteiro. Então, eu sempre vou estar sendo ajudado e ajudando. Por quê? Senão a gente não aprende o amor fraternal. Exatamente. Universal. É a função de aprender a amar. Por quê? Eu estou sendo amado por alguém que está me tutelando. E eu vou ter que aprender a amar quem eu estou tutelando. O tempo inteiro. E quando isso? A cada passo que eu dou, a escada só muda o degrau. Eu mudei o degrau de cá, o cara que passou para cima, moralmente, vai olhar do que está para baixo. E eu vou olhar para o que está de baixo, o que de baixo vai olhar para o que de baixo. Essa é a função da gente conseguir aprender. E por isso, a necessidade ainda de nós continuarmos vivendo em sociedade. Exatamente. Não adianta, e é aquilo que a gente fala, não adianta eu pegar o livro dos Espíritos e mudar no mosteiro, que eu falava isso para a mocidade, eles rolavam de rir. Nossa, mas então eu não vou mais cometer erro nenhum lá. Também não vou aprender. Eu vou aprender a amar quem? Eu? Amar Deus? E aí ele vem e fala: não, se você não conseguir amar a minha criatura, você não consegue chegar a mim, amar nunca. Então é exatamente essa, é esse o entendimento. E é isso que eu falo, né? Às vezes as pessoas falam aqui. Eu falei ontem de novo na palestra, estou ficando um pouco cudinho também com essa história, porque algumas pessoas lidam o livro do Espírito como se fosse uma obra científica completamente desvinculada da obra moral, né? E mais moral do que tem essa? Não é um ensinamento básico do Evangelho? Amor, né? E é isso que eu falo, e as pessoas continuam querendo desvincular, né? Não. A palavra não dá, sinto muito, mas isso para mim é exatamente o mandamento moral de amor. Quer dizer, eu vou ser tutelado por alguém, vou tutelar alguém, e assim, sempre, né? E aí tem a última parte aí, né? A última parte é que Deus não pede ao Espírito mais do que aquilo que comporte a sua natureza e o grau que tem atingido, né? Que a gente até tinha comentado lá atrás, né? Que você tinha feito um comentário antes, né? Que eu não teria um problema que eu não pudesse suportar. Aqui, na verdade, está se relacionando assim ao Espírito, né? Então, eu tenho capacidade de cuidar de um Espírito menor. De tutelar aquele ali. Né? De tutelar aquele menor, né? E aí, eu recebo também, né, acima de mim, alguém que me que tutela. também vai conseguir dar conta. E acima do meu tutor, tem alguém tutelando ele. A Cássia está fazendo uma pergunta: mas se eu não der conta,
desse trabalho regrido um degrau? Não, né? Se Cássio, você foi destinado a esse trabalho, é porque ele tem certeza que você É que na verdade... exatamente essa última frase. É que na verdade Deus você não pede ao fez... Espírito mais aquilo que... É que você fez a pergunta, acho que antes do último ponto, Cássio. Aí responde a sua pergunta, não precisamos nós nem... Deus não pede ao Espírito mais do que aquilo que comporta a sua natureza e o grau que o tem atingido. E aí a Alice estava complementando a hora que a Ana leu a sua pergunta. Quer dizer, eu sempre vai ter alguém que tem capacidade daquela função. O cara que é o coitado que me ajuda, ele está certinho para mim. Ele sabe que dá conta. Pensa num cara que está enrolado. Ele dá conta. A hora que eu for tutelar alguém, esse que for escolhido para eu tutelar, eu vou dar conta. Por quê? Aí a gente tinha comentado isso lá atrás, né? Quer dizer, eu não vou receber um fardo maior do que... Eu não vou correr risco. Eu não vou dar uma responsabilidade para a Alice cuidar da Ana, sabendo que ela vai falhar. Se eu sei de todas as coisas, e nós estamos regidos por Ele... Exatamente. Aí lembrando do certo grau de elevação, do poder, de uma virtude a mais que eu lá tenho acima do meu tutelado, né? Então eu me torno tutor. Para que eu consiga me tornar um tutor, além dessas capacidades, eu preciso amar aquele que eu vou tutelar, né? E aí eu recebo a missão e concordo, ou eu até peço para cuidar daquele ser. Né? Por quê? Porque eu amo, porque eu quero e desejo o bem daquele que eu vou tutelar. Então, assim, Cássio, não tem como errar, né? Da sua parte, não. Pode ser que o seu tutelado volta naquela história lá, no livre-arbítrio e escolha um caminho diferente que você indicou. Aí lá da 501, não é sua responsabilidade. Mas a sua função, a sua dúvida, e o que a Alice estava falando na hora que você fez a pergunta que a Ana fez, a sua função você vai fazer a contento. É isso que a gente precisa entender. Se o outro vai atender as expectativas e cumprir o que você tentou fazer com que ele ajudasse, lembra que a gente ainda usou o exemplo do pai e tudo mais, responsabilidade dele. Você vai dar conta. Exato. Não tem jeito de não dar. Bom, não sei se vai... É que eu fiz um raciocínio assim. Eu suponho que eu estou aí acompanhando a Ana. Né? Vou usar a Ana aqui de exemplo. E a Ana se adiantou tanto que a gente já está quase igual. Então, eu posso ser substituído. Lembra lá que podia ser substituída? Eu posso ser substituído por outro, acima de Ana, e eu vou ajudar outra pessoa. Eu vou ajudar outro tutelado. Né? Então, assim, eu sempre vou estar acima do meu tutelado. Quando o meu tutelado alcança... Ele vai precisar de alguém maior que eu. Ele vai precisar de alguém maior que eu. Ele vai alguém normalmente melhor que eu. Ou eu posso fazer uma troca, né? Aí lembrando daquele exemplo em que Chico era, né, tutelado por Emmanuel, e aí Emmanuel reencarna e Chico inverte os papéis, né? E é protetor. Então, assim, eu vou falar para você, aí eu acho que é sacanagem. Aí entrou igual. Eu acho que é sacanagem. A troca é gentileza. Não, mas eu acho que Chico era muito mais bonzinho que a semana, né? Acho que a Emmanuel saiu no lucro agora com essa história de ser tutelado. Pois será? Enquanto encarnado, aquela coisa, né? Aquele medo, as tentações, né? Eu me lembro lá de quando Alcione queria voltar para proteger, né? Para ajudar o seu tutelado, e o espírito protetor dela disse para ela: você tem certeza? Melhor né? não, hein? Você não precisaria mais reencarnar. Para que você vai voltar na Terra? Você vai correr as tentações, você pode falhar. Eu acho né? que Então não. eu passo por tentações. E ele tenta convencer a não vir, né? É, ele tenta convencer a não vir. E ela, mas o amor era tamanho que eu ponho. E se prepara 10 anos diminuindo a sua luz para poder reencarnar na Terra, gente. É muito amor. Vamos lá, nós vamos conseguir fazer 15 e 10, hein? 15 e 10. Vamos lá. Quando o pai que vela pelo filho se reencarna, continua ainda a velar por ele? Então, o pai velava pelo filho, aí ele renasce. Nasci. Então, ele está encarnado, ele não vai continuar velando? A resposta dos espíritos é: isso é mais difícil, mas ele pede, no momento de desprendimento, que o espírito simpático o assista nessa missão. Aliás,
Os espíritos só aceitam missões que podem cumprir até o fim, viu? Aí a Cássia. Aí a Cássia, respondendo de novo, complementando, Né? ajudando a nossa dúvida. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos de existência material, está demasiado sujeito ao corpo para poder devotar-se inteiramente a outro, ou seja, assisti-lo pessoalmente, né? Então, eis porque os não suficientemente elevados estão sob assistência de espíritos que lhes são superiores, de tal maneira que, se um faltar por motivo qualquer, será substituído por outro. Mas você tinha acabado de responder antes de chegar na 510, né? Na verdade, a resposta que a Alice estava comentando agora há pouquinho, complementando a 509, acabou respondendo Só veio afirmar, né? a 510, né? Isso. E, na verdade, só para a gente entender essa 510, que quando ele fala disso, é que lembra que na hora que nós encarnamos, nós estamos vendo a matéria, né? Estamos sujeitos à matéria, daí... E aí... Cadê a assistência, né? Que são... Aí a gente perde muito do que a gente, na realidade espiritual, vislumbrava, né? Não, eu tenho certeza que eu dou conta, pode deixar comigo, joga a bola para mim que eu faço. E a hora que eu chego aqui, por que tantos falham, né? Quer dizer, se eu estou preparado, eu sei qual que é o caminho, já estamos falando do que vai dar certo e tal, e a gente falha muito porque a hora que eu estou na carne, a hora que eu estou vivendo a experiência no corpo físico, isso se perde muito, né? Essa que é a grande diferença. Bom, gente, nós conseguimos fazer até 510, é que na verdade aquilo que a gente estava comentando é o capítulo grande, né? Ele é extenso, né? Desde a 495, ele vai até 520, e é um assunto que tem muita dúvida, né? E a gente viu isso, né? Nas 3 semanas, tem muita dúvida em relação a isso, tem muita curiosidade em relação a isso, né? A gente ainda não tem... Eu acho que a gente traz ainda muito das outras existências em relação a santos, em relação às crenças em algumas coisas que ainda se misturam muito para a gente, né? Então eu acho que tem muita dúvida ainda. Mas eu acho que, assim, dentro de uma linha geral, muita gente participando de novo, né? Muita gente ajudando bastante, e com muita qualidade os comentários de novo, né? Aí o Cassiano, nós vamos tentar responder essa que a gente já falou nessas outras semanas, também está disponível lá no YouTube, mas ele está perguntando aqui aquilo que a gente falou agora há pouquinho, inclusive. Até que ponto o espírito protetor pode alterar os fatos decorrentes na nossa vida? Ele não altera. Então, Cassiano, nós acabamos, acho que você chegou, a gente tinha acabado de falar, ele não tem esse poder e nem tem esse direito. Ele não pode alterar os fatos que são decorrentes da nossa existência. O que ele vai sempre estar nos intuindo, ele sempre vai estar tentando nos orientar para fazer o que seja melhor para nós moralmente. Isso é uma coisa que a gente bateu muito, acho que na primeira semana, né? Aí volta 501, né? Que é do livre-arbítrio. Ele tem que deixar o livre-arbítrio para que eu faça minhas escolhas, senão eu não cresço. E para que eu aprenda, né? Então, na verdade, não é largar, na verdade é o contrário. Na verdade, eu estou te deixando andar para que você descubra que aquilo está errado. Lá atrás a gente discutiu muito disso. Se eu ficar segurando a sua mão e volta na 501, você não vai aprender a andar nunca, né? Quer dizer, eu não vou ter segurança nunca para conseguir andar. E volta, e aí quando fala isso, ele fala, mas que sacanagem, né? E aí a gente volta lá na 509, que a gente brincou, que eu falei que eu acho... não. Qual é a resposta do médico? Na verdade que essa daqui, na 503, né? Na verdade eu tenho certeza que vai acontecer, vai dar certo, vai rolar. Eu te dei todos os caminhos, eu te tentei intuir e tal, você não quis. Beleza, faz de novo, repete e vai acontecer, você vai aprender. Então nesse sentido, volta naquelas outras questões, ele vai ficar chateado, mas ele não vai interferir, ele não tem esse direito. Ele não tem esse poder de fazer com que a gente mude ou de que ele interfira na minha escolha, no meu livre-arbítrio. Ele vai estar o tempo todo se preocupando em tentar intuir a gente para fazer com que a gente melhore, de que a gente consiga melhorar moralmente. Mas eu não tenho o direito e a capacidade de interferir nessa escolha que nós estamos fazendo. Bom? Porque às vezes a pessoa ouve falar em intercessão dos bons espíritos e acha que a intercessão
Os espíritos vão modificar os nossos destinos. Eles podem intuir a mim ou aqueles que estão à minha volta para tentar, né, fazer com que o caminho seja através do bem e das leis de Jesus, né? Fora isso... E esse sempre alterar, e a gente falou muito disso aquela semana, esse intuir, esse orientar, é no moral. É que na verdade a gente se preocupa, né? Mas será que ele podia intervir na minha vida para eu ganhar melhor, ou para arrumar 170 milhões 170 agora, milhões hoje? Então, é isso que a gente precisa ter um pouquinho de lembrar também. Essa intuição e essa preocupação do nosso espírito protetor com o nosso crescimento moral. Ele está preocupado com que a gente acelere o processo, onde que a gente consiga, o mais rápido possível, entender o que nós vamos fazer aqui. O exemplo agora há pouquinho lá, do tutelado e a lição do amor, a Ana falou, a Alice comentou e tal. Nós viemos só para fazer isso. Nós só viemos para melhorar moralmente. Só. E nós não conseguimos fazer. Então eles estão preocupados com esse crescimento. É esse o trabalho. É isso que eles vieram para cumprir. Eles não vieram para fazer ganhar na Mega Sena, não vieram para ganhar no carro, para melhorar de vida. Isso tudo é problema nosso que vai facilitar a nossa existência na Terra. Tá? Bom, gente, estudar em grupo, legal. Eu vou repetir só alguns avisos para quem... Eu vi que chegou gente mais para frente, tem gente nova de novo. O estudo, mais tarde, fica disponível, vai ficar na página do Facebook, depois fica disponível no canal do YouTube. Eu deixo o link lá também, assim que consegue fazer que eu consigo baixar no YouTube, a gente deixa na página do Facebook o link também. Então é só entrar na página do Facebook, curtir, seguir. Quem quiser ser avisado das transmissões das terças e quartas, entra lá, tem o lugar para pedir, o sininho que avisa lá. Então é só colocar, então é só curtir, seguir, entra lá, pedir para ser notificado, que toda terça-feira, na hora que começa a nossa transmissão às 20, na terça e na quarta, ele dá o aviso, tá? A Márcia de novo, que bom, a Márcia acompanhando sempre a gente, né? Márcia Gonçalves. A Márcia, longe agora. Então, gente, de novo... Tão longe, tão perto, né, Márcia? De novo, muito obrigado. Fátima, eu vou falar, a Ana já vai colocar seu nome, não sei se já tinha colocado, está com suspeita de câncer. Já coloquei. Então, joia. Então, de novo, gente, muito obrigado pela companhia. Nós temos a semana que vem a Mariana, de Barra, uma palestra muito agradável. Não sei o tema, ela não me passou ainda, deve passar essa semana, mas a gente divulga até o final de semana o tema que ela vai falar com a gente. E na quarta a gente volta com o Livro dos Espíritos. Acho que a gente consegue terminar, talvez, da 511 a 520 na semana que vem. Tá bom? A Creuza está falando melhoras, que acho que eu estou com a voz rouca ainda, né, Creuza? Eu não melhorei ainda mesmo. Mas também não tem jeito, né, Creuza? Não melhora. Tá? Gente, obrigado de novo pela participação. Quem ainda não entrou lá na página e quiser, entra lá. Eu sei que tem outras perguntas aqui, ó. Aquilo que a gente falou, se não for do assunto, eu estou vendo o Cassiano fazendo pergunta. Entra na página, Cassiano, tem o lugar da mensagem, manda para a gente que a gente tenta responder, ou do atendimento fraterno, no WhatsApp também, todo mundo colocou aí toda hora os telefones e os endereços. Tá bom? Gente, muito obrigado de novo, muita gente nova de novo, os que estão com a gente sempre. Muito obrigado, porque é muito bacana ter vocês, muita gente ajudando, porque senão a gente realmente não daria conta. Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Eu ainda queria fazer um comentário sobre que a semana que vem, dia 16, nós temos o lançamento do filme de Allan Kardec. Allan Kardec, quinta-feira. Né? O diretor Wagner de Assis. E aí seria importante que nós fôssemos ao cinema, preenchendo todos os lugares, porque os primeiros 3 dias de exibição dos filmes vai indicar se eles vão aumentar a divulgação, mais tempo de exibição ou diminuir o tempo de exibição. Bem lembrado. Então, eu queria convidar a todos para que fosse. Nós fomos na palestra em Jaú, né? E o pessoal de Jaú e de outros lugares estavam combinando de vir para Bauru todos juntos, porque em Jaú não vai passar no shopping. Ah, então.
Então, Vai passar no vai Shopping encher Bauru. dia 16. Então, é Cinépolis, né? Se É, não me engano, que é isso, o vai que passar. vai transmitir parece que é o que está lançamento passando, do né? filme. É. O lançamento do filme. Então, o Wagner Aziz, ele tem assim vários filmes que ele vai fazer Vai soltar. lançamento, Eu vi que você falou. soltar, né, filmes espíritas. Então, seria interessante assim, quem já assistiu o filme, que teve uma primeira exibição ali para assim, os comentários são muito bons do filme, sabe? Que eles conseguiram assim ser felizes Isso é nessa muito fiel, colocação, fiel à história e trazer assim o perfil de Kardec, como era Kardec, né, como pessoa. Se ele era uma pessoa, né, muito Fica ranzinza, aí a a esposa, dica, porque a amigo pessoa do fala de Lito, Kardec, amigo às vezes do não tem Lito. noção. Não, mas é de muito quem bem É a lembrado. história da vida dele, como é que foi que nasceu essa doutrina espírita. E a gente vai estar colocando, a gente até guardou os arquivos, o Geraldinho mandou, o Bacelli mandou, para a gente colocar mais próximo nessa semana toda. Então, E realmente seria muito bacana. Dia 16 que é que dia? Quinta-feira. Sexta, Quinta-feira. quinta? Ah, é Quinta-feira. quinta-feira. É, daqui 8 dias, quinta-feira. Na quinta-feira que vem, é sempre lançamento na quinta, né? Na quinta-feira que vem tem o lançamento. E realmente é muito bacana porque a gente já teve, por exemplo, alguns outros filmes que não teve a procura e aí passa E aí? 3, 4 dias e eles não continuam. Então perde a oportunidade, né? E até desmotiva em relação à continuidade dos outros trabalhos, né? Exatamente. Então, realmente bem lembrado, Alice. Essa semana, a partir de sábado e domingo, a gente vai estar colocando quase todo dia para a gente estar lembrando. E aí procurem, né? Cada lugar que tem os cinemas que estão fazendo lançamento, não são todos, que nem a Ana falou, Jaú não vai ter. Então o pessoal já está programando da região, inclusive, de ir para Bauru. Então, mas aí as grandes cidades devem ter os pontos que tem, quer dizer... Mas você imagina que as pessoas já vão para Bauru. Cássio, você que é da grande São Carlos, já em Rio Claro, precisa ver se vai ter. Não, com certeza. Não, tem. Mas procurem, é bacana dar uma olhada, porque aí na programação, né, dos cinemas da cidade, e realmente irem assistir primeiro, porque realmente eu acho que é uma oportunidade que a gente deveria aproveitar, porque não é uma coisa comum, né? E o acesso a ter esse tipo de informação que parece ser muito rica, pelo menos é o que a gente tem ouvido de comentário. Os comentários são bons. E aí tem, acho que é ingresso.com, já dá para comprar. Já dá para comprar antecipado. Antecipado, ingresso, colher cadeira, tudo mais. Então as cidades então, já podem fazer. Já mas bem lembrado. Então, o risco de não achar bilhete. Então, já de não ter, que nem a Ana está falando. O pessoal da região vai para Bauru, de repente não vai ter. Mas bem lembrado e a gente vai estar divulgando, tá? Já é uma cidade grande, já, né? Com bastante centro, assim, para não passar no cinema. É porque é Cinépolis, né? Pode ser que eles tenham um cinema, mas não é da mesma rede. Não é da rede Cinépolis. Porque o primeiro está saindo. Primeiro eles vão fazer. Mas isso que é importante, por isso que é bom, bacana. Se conseguir, os outros vão acabar pegando e acabam colocando também. Entendi. É isso. Tá bom? Gente, muito obrigado. Bem lembrado, a gente começa a divulgar também. A partir do final de semana a gente coloca lá as chamadinhas que o pessoal mandou pra gente. Tá? A Neide está perguntando aqui em Curitiba. Neide, assim, o lançamento nacional é dia 16, quinta-feira. Tá? Entra no ingresso.com e lá você coloca com a sua cidade. Coloca a sua cidade, você vai ver se tem ou não. Se tem ou não. Tá? Mas acho que eu tinha mais um link lá, não lembro. Mas no dia 16 é lançamento nacional, então aonde tiver, está lançando no dia 16. Tá bom? Okay. Então tá bom. Então vamos fazer a nossa oração de encerramento, pedindo aos irmãos e irmãs que fechem os olhos. Vamos serenar os nossos pensamentos, respirando profundamente. Vamos lembrando de Jesus, nosso mestre querido, em meio aos discípulos, pregando o seu evangelho de paz e de amor. Vamos sentindo essas vibrações nos envolvendo e sentindo que a paz do Cristo está no meio de nós. Obrigada, querido Jesus, por todas as bênçãos recebidas, por este aprendizado, Senhor, do Teu Evangelho, por essas palavras consoladoras que veio através da doutrina espírita. E rogamos, Jesus, que abençoe a todas as pessoas que estão hoje nos acompanhando, nos ouvindo. Abençoe também aqueles que hoje não puderam nos ouvir ou nos acompanhar. E que envie, Senhor, toda a vibração de amor e de paz
àqueles que pediram orações, cujos nomes estão no caderno que a Ana anotou. Que possa ir sentindo esses eflúvios de paz em seus corações, envolvendo o corpo físico e também o corpo espiritual. Vamos nos sentindo mais leves, pois é Cristo que nos ampara. É Ele que nos disse que tudo o que pedíssemos obteríamos. Que se batêssemos a porta iria se abrir. E que a cada um é dado segundo as suas obras. E vamos elevando os nossos pensamentos, refinando a nossa sintonia com estes eflúvios de Jesus. E que esses eflúvios possam penetrar os nossos lares, o coração de nossos familiares, e que vamos sentindo este amor que vibra em nossos corações e em nossas mentes. E vamos agradecendo a Jesus por todas as bênçãos recebidas, por esta paz, por esta luz que nos envolve e que nos transporta aos páramos espirituais, sentindo a proteção de nossos protetores, de nosso anjo da guarda. E agora, neste momento, vamos mentalizando Jesus, mentalizando essa luz que nos envolve, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo a Jesus que nos acompanhe, que nos ilumine e que permaneça conosco, hoje, agora e todo sempre. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Que assim seja. Que assim seja. Agora sim, boa noite. Boa noite. Semana que vem nós temos notícia da Perispírito, hein? Opa! Já tem estampa nova.